economia e mercado. Economia e negócios. E quero deixar com você aqui, ó. Olha só o que tá na minha mão, meu amigo. E quero já motivar você a mandar para nós uma informação. Eu sei que você é dona de casa, você trabalha o mês todo para pagar as contas. Você também é aquela pessoa onde gosta de comprar, porque eu gosto de comprar. Nós trabalhamos para isso, né? Poupamos, investimos, mas nós também gastamos. E eu quero saber nesse ano de 2024, meu amigo, o que mais pesou no seu bolso nesses 11 meses até agora, hein? E é sobre isso que eu vou falar, e vou falar sobre uma variável importante. Você que está no YouTube, está me acompanhando aqui, ó, está vendo o que eu estou te mostrando. E olha só, parceiro, o que tem impactado no seu bolso? Eu perguntei pro Rafael o que tem impactado no bolso dele, perguntei pro Israel, e a maioria disse que o combustível tem pesado demais. É, meu amigo, a commodities dolarizados, negócios, contratos futuros negociados em dólar, tem pesado sim. A alimentação tem pesado sim. E para você concorrer a 2 vouchers Vale Pix de R$50 e também a um voucher lá do supermercado Pérola ofertado pelo meu amigo Gualberto, você tem que simplesmente responder uma pergunta. Essa pergunta você pode responder ela no nosso chat ou também pode responder ela por meio de um áudio lá no nosso grupo VIP do WhatsApp. Israel, mas para participar do grupo VIP do WhatsApp, o que a pessoa tem que fazer? É muito fácil. Você entra lá no perfil, né, do Stakeholders ou também do Neto de Paula, já clica no link e automaticamente você já entra no nosso grupo VIP, né, do Stakeholders, e pode mandar sua mensagem, pode mandar participações e também concorrer a prêmios. Também você pode mandar uma mensagem direta para o nosso número do WhatsApp. WhatsApp do podcast Stakeholders 62998410495 e também da Rádio Imprensa. Na verdade, isso é da Rádio Imprensa, tá? 62998410495 ou do próprio podcast 62981975486. Vou repetir mais uma vez. 981975486. Mas para você participar, atenção, a nossa equipe ali do sorteio está atenta a isso. Você só vai concorrer se você responder a pergunta, viu? Só se responder a pergunta. A pergunta, ela é assim: o que mais encareceu no seu orçamento em 2024? Israel, como que o pessoal deve responder para nós para participar do sorteio, Israel? Olá, Neto, estou acompanhando aqui o programa Podcast Stakeholders e eu tenho acompanhado aqui e eu vou sugerir que o preço da carne aumentou muito. Estou acompanhando aqui, estou aguardando as informações que são muito importantes. Maravilha. E agora eu quero passar para vocês o nosso colega, o nosso vilão do Brasil. E para ficar bonito, eu vou pedir para o Israel soltar de novo economia e negócios aí, Israel. Por quê, pessoal? Ah, meu amigo, agora vocês vão ver o que está acontecendo no nosso Brasil. Agora, economia e negócios. O que foi destaque na semana sobre negócios, economia e mercado. O destaque da semana é o nosso maravilhoso dólar, que chegou ao patamar de R$6. Pela primeira vez na história, recorde, o nosso dólar chegou a R$6. O real altamente desvalorizado. É impressionante que há um tempo atrás, quando o dólar estava a R$3, nós já achávamos muito caro. E agora com ele a R$6, meu amigo, é impressionante. Caríssimo. E quero falar para você que um dos maiores bancos do mundo, se eu não me engano, o maior banco do mundo, é o Morgan Stanley. Ele já disse que o dólar até o final do próximo ano tende a chegar aos R$6,30. 30 centavos em um ano de desvalorização do real, né? Apreciação do dólar. Ou seja, vamos resumir aqui, o dólar mais caro cada dia que passa interfere muito no nosso bolso, interfere muito no nosso dia a dia. E olha só, por que isso acontece? Vamos lá. Primeiro eu gostaria da sua maturidade, ouvinte, de você entender que nós estamos falando de economia. Não estamos falando de ideologia política, estamos falando de
economia. E economia é algo que tem que ficar atento ao nosso bolso. E aí nós temos que deixar de parar de ser clubismo e realmente ver o que está fazendo a diferença. Porque independente quem esteja na gestão, amigão, o dólar está R$6, a gasolina está mais cara, a carne está mais cara, as coisas estão mais caras e isso interfere no seu bolso. O pãozinho, sabe aquele pãozinho que precisa de trigo para produzir e que você compra? Ele tende a encarecer cada dia que passa. E isso gera um impacto muito forte no seu bolso. Então vamos lá. Primeiro quero falar para vocês, fazer uma introdução aqui, sobre estilo de gestão. Um governo anterior, governo de 2 anos atrás, o estilo de gestão era um estilo que a tendência era ter um compromisso com as contas públicas. Se teve ou não teve é outra história. E o governo atual, o compromisso é de colocar dinheiro na economia para incentivar o consumo, para incentivar o comércio. É um governo onde tende a olhar e atrair muitas questões sociais, e isso é importante também. Porém, um negócio chamado responsabilidade fiscal, às vezes não é vista de uma forma interessante, de uma forma importante. E o que tem acontecido, principalmente nos últimos 45 dias? O cenário internacional tem pressionado a economia brasileira a tomar algumas decisões em relação à economia monetária e economia fiscal. Por quê? Gente, o Brasil, que movimenta o Brasil, são os grandes investidores, são as grandes instituições. O Brasil ele não é movido por mim nem por você. Ele é movido por grandes bancos, grandes investidores que acreditam no Brasil e investem no Brasil. Até grandes bancos, igual eu falei aqui, ó, o Morgan Stanley, quando eles veem que o Brasil é um bom lugar para colocar o dinheiro, eles vêm e colocam dólar aqui no nosso país. E é assim que funciona, tá? Os países investem em outros países. É desse jeito que funciona. E o que acontece? Como o Brasil é um lugar onde alguns investidores investem ao longo do tempo, eles estão sentindo que o Brasil está correndo um sério risco fiscal. Um sério risco. Vou resumir e vou traduzir para você aqui para ficar mais fácil. É risco de quebrar, gente. Entendeu? É risco de quebrar. E agora imagina você como investidor. Investidor, você vai investir num lugar onde está correndo risco de quebrar? Não, não vai. Então você vai investir em algo mais seguro. Então o que a economia internacional tem feito em relação ao Brasil nos últimos 45 dias? Eles têm exigido que o governo federal tome algumas decisões para melhorar a situação fiscal do Brasil. É a mesma coisa como se fosse uma empresa. Me fala um negócio. Se a sua empresa está fechando negativa, você tem que fazer 2 coisas. Uma, você tem que reduzir os gastos. E outra, você tem que vender mais. Na economia, quando nós falamos o nosso país, em qualquer outro país, a ideia é mais ou menos a mesma. Se está gastando muito, você tem que reduzir os gastos. Muito bem, e é essa pressão que os grandes centros fez e tem feito no Brasil nos últimos 45 dias. Como assim? Se nós estamos percebendo, na verdade, eu, investidor internacional, eu estou percebendo que onde eu estou colocando o meu dinheiro está correndo risco de dar BO, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o meu dinheiro. Mas antes do investidor tirar o dinheiro, ele está dando um voto de confiança para a economia brasileira. E esse voto de confiança, ele é negociado com quem? Com os gestores públicos. E o principal gestor público econômico do nosso Brasil hoje é o ministro da Fazenda, que também é ministro da Economia, é o Taxado, é o Haddad. E o Haddad, ele tomou algumas decisões em que pode interferir muito o nosso bolso. Que tipo de decisão? É o tal do pacote fiscal. O que é esse pacote fiscal? É algumas medidas que o governo brasileiro vai implementar nos próximos 2 anos. Uma delas é a mudança da regra do salário mínimo, isso não está muito claro ainda, mas tende a acontecer. A outra coisa é a mudança do abono salarial, eu vou focar no que realmente é relevante para nós. Outro, vai mudar também a aposentadoria dos militares, vai mudar o teto salarial do serviço público e também 2 pontos que é onde eu quero abordar aqui. Os 2 pontos aqui, todas essas ações
estão voltadas para 2 itens. O primeiro item, que é a isenção do imposto de renda, de quem até então ganha mais ou menos R$ 2.800, vai passar a ser isento em quem ganha até R$ 5.000. Eu acho isso bom, porque nós estamos pagando menos imposto. Mas pensa comigo. Gente, isso aqui é economia, isso aqui é gestão, tá? Se até R$ 2.800 a pessoa é isenta, quando ela começa a receber R$ 3.000, ela paga imposto de renda. Imposto de renda é uma pedrada. E quando fala assim, não, então a partir de agora, até quem ganha R$ 5.000 não vai pagar imposto de renda. O que está acontecendo? O governo está deixando de arrecadar recurso para o cofre público para pagar as contas do governo. O que isso mostra? Quem está lá fora, o grande investidor, ele olha para nós e fala assim, uai, mas na verdade é para reduzir os gastos, faz e aumentar os gastos? Por quê? Como assim aumentar? Se eu parar de contribuir com o meu imposto de renda, eu vou deixar de colocar dinheiro na conta do governo. Até aí tudo bem. Mas o que vai ser feito para repor esse dinheiro que eu não vou pagar de imposto mais? Olha só, 2 coisas importantes. Aí cabe a nós maturidade. Eu, como brasileiro, é muito bom que a minha isenção de imposto de renda seja até R$ 5.000. Significa que eu vou pagar menos imposto. Isso é muito bom. Mas no olhar do investidor, isso é ruim. Estamos falando de economia, tá? Economia. No olhar do investidor, isso é ruim. Por quê? Porque o governo vai deixar de arrecadar. Vou te dar um exemplo. Faz de conta que você vende relógio. E todo relógio que você vende, você ganha nele 50%. Então vai ser assim, ó. Se eu vendo um relógio por R$100, eu estou ganhando R$50. Se eu vendo um relógio por R$500, estou ganhando R$250. Aí de repente você, dono da empresa que vende relógio, fala assim, a partir de agora eu vou dar relógio que o preço de venda dele é até R$200. Então todo relógio que tem na minha loja até R$200 eu vou dar de graça. Uai, onde que vai parar a empresa? Vai dar de graça? Como assim? Isso não existe. Tá vendo? É a mesma coisa que está acontecendo na economia brasileira. E isso impacta muito o investidor. Ele fala assim, uai, mas na verdade é para reduzir os gastos e tá deixando de arrecadar? Isso impacta muito no nosso negócio. E qual foi o grande efeito que aconteceu essa semana? Aconteceu que o investidor começou a tirar dólar do Brasil. O investidor começou a tirar dólar do Brasil, não foi de Pix, não, foi de caminhão, foi de carreta. Começou a fazer as transferências de dólares que estavam investidos no Brasil para outros lugares mais seguros. Que lugar mais seguro? Principalmente os Estados Unidos. Então, esse dólar aqui, ó, o investidor que colocou dólar no Brasil, ele simplesmente tirou do Brasil e colocou onde? Lá nos Estados Unidos ou em outra economia. Então, quando isso acontece, isso aqui é o clássico oferta e demanda. Quando tira dólar, o dólar tende a encarecer porque tem menos dólar no Brasil. E por que o investidor tirou o dólar do Brasil? Porque o país está enfraquecendo. O país está correndo um grande risco, um risco fiscal. Ah, Neto, mas aí o pessoal não vai pagar mais imposto de renda, mas o ministro da Fazenda, ele vem com outro ponto, falando que a partir de 50 mil, todo mundo que ganha a partir de 50 mil por mês vai pagar imposto de renda de no mínimo 10%. Você viu isso, Israel? Então, é outra coisa que ele colocou para superar esse déficit. Só que pensa comigo. Eu sou consultor financeiro. Eu trabalho para empresas. E, de certa forma, quem ganha até 50 mil por mês é considerado rico, né, Pedro? Eu trabalho para rico. Os ricos conseguem sair disso de uma forma muito fácil. Muito fácil. E é o que acontece no nosso Brasil desde sempre. Como assim? Sabe por que a nossa carga tributária é alta? Sabe por que nós pagamos muito imposto? Porque, na verdade, toda vez que qualquer governo, tá? Qualquer governo coloca uma taxa para pagar de imposto, nós não pagamos. O brasileiro dá um jeito e não paga. Ou seja, é um tiro no pé que o próprio governo dá. Porque ele fala que vai aumentar os impostos, mas na verdade o que o pessoal faz?
eles, de forma legal, perante a lei, eles dão um jeito de não pagar esse imposto. Então não adianta nada, eu aumento o imposto, mas não vai aumentar a quantidade de dinheiro que vai entrar para o cofre. Olha só, deixa eu explicar para vocês tecnicamente. Às vezes tem alguém nos ouvindo aí que isso pode interessar. A partir de 50 mil reais, a ideia é que pague no mínimo 10 mil. Para quem recebe até 50 mil reais, a ideia é que pague no mínimo 10% de imposto de renda. Então pensa comigo, vamos lá. Quem recebe até 50 mil, geralmente investe esse dinheiro. Se investe esse dinheiro, vai começar a investir onde agora? Fora. Não é no Brasil. Vai tirar o seu dinheiro daqui. Quem tem 50 mil de lucro ou de receita todo mês, já cai na última faixa da tabela do imposto de renda, 27%. Então, se você recebe 50 mil, você já paga 27% de imposto de renda. Você já paga também 15% sobre o ganho de capital. 27, 37, vamos ser bem didáticos. 38, 39, 40, 41, 42. Com mais 10% que está querendo implementar, 52%. Rafael, você começa a ganhar 50 mil lá com seus negócios por mês. 50 mil. 26 mil vai só de imposto. Vai só de imposto. Me fala um negócio. O que você vai fazer, cara? Rafael disse que põe fogo. Sabe o que acontece, pessoal? Quando nós estamos falando assim desses valores, estamos falando com o pessoal que tem acesso a alguns tipos de informações. E já vou dar a letra para você aqui, ó. Não vou nem cobrar pela consultoria. Sabe o que o pessoal faz? Eles convertem todos os seus gastos no CNPJ. Eles vão lá, na empresa que eles têm, ou então qualquer outra empresa, eles abrem um novo CNPJ e legal, tá? De forma legal, por isso que eu tô falando aqui. E eles começam a fazer o quê? Eles começam a comprar carros, comprar as casas, tudo onde? No CNPJ, meu amigo. Aí, Neto, isso é novo? Não, sempre teve. Sempre teve. Sempre teve, não é novo. Às vezes você que nunca escutou isso. Mas isso sempre teve. Sempre teve, isso não é novidade. Então me fala um negócio, o que isso vai adiantar? Nada, nada. Aí a proposta dessas ações é que seja economizado até 70 bilhões nos próximos 2 anos. E várias fontes, várias instituições, vários economistas de grandes bancos, de grandes corretoras internacionais, disse que nunca economiza 70 bilhões com essas ações. E outra, os grandes bancos, os grandes investidores internacionais, eles falaram que esse pacote fiscal teria que alcançar o ideal de economia de 200 bilhões do nosso país nos próximos 2 anos. 200 bilhões. E a proposta veio uma proposta de 70 bilhões. Vou contar um negócio para você, deixa eu fazer conta. O ministro da Fazenda veio, colocou ali o pacote e falou assim: nós vamos começar a executar algumas ações e vamos economizar 70 bilhões. Os economistas falaram que com a isenção do imposto de renda indo para 5 mil reais, já deixa de arrecadar, sabe quanto, Ezequiel? 50 bilhões. Meu amigo, é matemática. Você estudou segunda, terceira, quarta série, Israel? Eu acho que sim, né? É assim, ó. É assim, ó. Hã? Só algumas pessoas que não. Se eu proponho economizar 50, 70. Olha só, vamos lá. Você que está no YouTube está vendo. Se eu proponho economizar 70, mas gasto 50, quanto eu estou economizando? 20. 20. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. É simples, é uma continha simples. Precisa de ser economista para fazer isso, não. E isso gerou um grande impacto essa semana. E é o principal ponto que eu quero chegar. Ah, Neto, então você está sendo muito tendencioso. Não, meu amigo, tendencioso não. Eu estou falando o que os grandes fazem. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é dólar. Dólar, eu não tenho autonomia nenhuma para mexer com a cotação do dólar. Quem mexe com a cotação do dólar são as grandes economias, são os grandes economistas, são os grandes países. Então, meu amigo, dólar é uma variável que nós temos que ficar de olho. E o dólar estava a 5,70 essa semana, explodiu, fechou a R$6. R$6, pela primeira vez na história. Alguns pontos que fez o dólar explodir. Primeiro, a pressão dos investidores internacionais foi tão grande para lançar logo esse pacote que o governo ficou esperando 5 semanas para dar notícia. E durante 5 semanas o negócio só veio azedando. E quando falou, né, seria melhor ter não falado, né?
o negócio piorou. Existem algumas instituições que elas dão nota de investimento para os países, né? São as companhias de rating, que elas dão ali os riscos, né? O Brasil já foi rebaixado algumas notas, ou seja, o Brasil já foi decretado que o risco alto de investimento no Brasil, traduzindo para você, risco alto é risco de calote, risco do Brasil não pagar. Traduzindo mais ainda, risco de quebrar, tá, gente? Não é o que eu tô falando, não. É só vocês acompanhar aí os noticiários que vocês vão ver isso daí, tá bom? Outra coisa, incerteza. Quem tá olhando lá fora e tá olhando pro Brasil não tem confiança em colocar o seu dinheiro aqui. Então é incerteza. Isso naturalmente impacta muito os cofres públicos, faz ficar pior. Por quê? Porque os juros começam a aumentar. Como assim? Agora nós vamos para outro ponto. Se eu entendo que o Brasil precisa de investidores, e o investidor, ele vai para onde? Ele vai para onde paga mais. Eu quero investir R$100. Aí o Israel fala assim, Neto, me empresta esses R$100 aí, eu te pago 1%. O Ezequiel fala assim, não, Neto, eu também preciso de R$100, te pago 2%. Aí o Pedro fala assim, não, cara, eu te pago 5%, Neto. Aí o Rafael fala, não, cara, eu te pago 10%. Eu, como um investidor, que tenho R$100, eu vou investir, ou seja, emprestar meu dinheiro para quem? O Rafael, que me paga 10%. É a mesma coisa que acontece com o nosso Brasil. Quando os grandes investidores querem investir, eles vão procurar onde está pagando maior juros. E o Brasil tende a chegar até no final dos próximos anos, sendo aí um dos países com maior juro. Hoje já é, né? Mas vai se ranquear ali em primeiro, segundo, mais ou menos. Por quê? Porque hoje os nossos juros, o JP Morgan prevê que pode fechar os juros em até 14,25. 14,25 ao mês. Ou seja, quanto maior os juros que o Brasil paga, menos dinheiro fica no cofre. Se menos dinheiro tem no cofre do Brasil, o que acontece? Acontece que as coisas começam a se complicar. O governo começa a ter que pagar mais grana. O governo começa a ter que pagar mais juros. E esse pagamento de juros aí só tira o dinheiro da economia brasileira. E isso impacta muito no nosso bolso. Isso impacta muito no nosso bolso. Quando o investidor ele tira o dinheiro do nosso país, o dólar sobe, os juros aumenta. Então, sabe essa pergunta aqui que é para você compartilhar conosco, que vai concorrer a 2 vale Pix no valor de R$50 e também vai concorrer aqui a um voucher de R$200 ofertado pelo supermercado Pérola. Sabe por que isso é ruim para nós? Porque você acabou de me responder a pergunta aqui, ó. Eu perguntei para você, o que mais impacta ou impactou ou tem impactado, Rubão, no seu bolso em 2024? Me fala aí, Rubão, o que tem encarecido? O pessoal falou que a gasolina tem encarecido bastante, a carne tem encarecido bastante. O que tem acontecido, pessoal? O dinheiro tem ficado curto. Se antes você fazia uma compra no supermercado... Olha só! Se antes você fazia uma compra no supermercado e você gastava ali R$1.000... Hoje, para você comprar as mesmas coisas, você vai gastar R$1.500, R$1.800, R$2.000. E quero perguntar para ele, meu amigo vindo diretamente da metrópole, porra, gato! Rubens Lima, Rubão, me fala aí, guerreiro, o que tem mais impactado no seu bolso desse ano de 2024? Fala, Neto, bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar com vocês aqui, vim correndo, viu, Neto? Né? Não é nada. A mãe já mandou aqui, ó. A mãe tá on. Quem que tá on? Nada, meu amigo, ela. se ela não tiver nessa telinha que eu tenho a azedar pra você, viu, Rubão? Ô, Neto, então, não tá fácil comer carne não, hein? Tá difícil, não tá? O negócio tá feio. Né, Zé? Rapaz, uma das coisas que tem mais deixado o brasileiro preocupado é o preço da cesta básica, né? Tem subido muito e com certeza impacta no bolso da geral mesmo essa questão. Lógico, o aumento do dólar influencia muito e a ideia é você economizar, tentar fazer o máximo para otimizar os seus gastos na sua casa, sempre mantendo-se dentro de um orçamento organizado. Ainda dá para sobreviver, sim, dá para viver, só que tem que ser bem controlado. Bacana. O Rubão, eu tive experiência com ele é meu amigo, então a gente tem liberdade para conversar sobre várias coisas. E assim, dia após dia nós vamos ajustando o nosso orçamento, né, Rubão? Dia após dia nós vamos ajustando, vamos mexendo aqui.
E vou começar por mim. Esse ano eu quis dar uma organizada mais nas finanças em questão a presentinhos. Então eu tentei olhar, cara, o que eu conseguiria comprar nessa Black Friday, porque no Natal eu não vou conseguir comprar. Então, assim, já nós estamos ajustando o nosso orçamento, né? Justamente. O que você tem feito lá juntamente com sua esposa? Um grande abraço para ela, Adriane Pires. É nada, deixa Você eu parar tem- nesse momento aqui, Neto, para mandar um abraço para ela, a dona do meu coração, meu bem, te amo. Amanhã a gente se vê e eu vou te dar aquele abraço. Neto, você sabe, nossa vida, correria, né? Viajando muito. Então tem que fazer esse chamado especial, chamado do coração. Ô Neto, o que acontece com a Black Friday? Geralmente o pessoal passa o ano todinho comprando, certo? O ano todinho comprando. E chega na Black, ele quer comprar mais. Então, uma das dicas que eu sempre falo, e eu não sou especialista em finanças, especialista é você, mas a gente ouve muito, né? Acompanha nos stories do Neto, você que não segue, segue lá, porque o cara é show de bola. Então, o que acontece? Passa o ano todo comprando e chega na Black e quer comprar mais. Gente, a ideia é o seguinte, passa o ano sem comprar. Faça a sua lista do que você deseja, se programe, monte seu orçamento. Então, peraí, eu quero uma geladeira nova, eu quero um air fry, eu quero uma roupa de grife, não sei. Eu quero algumas coisas. Estabeleça isso agora em dezembro. Faça a sua lista e durante o ano acompanhe os preços. Porque você sabe que no Brasil teve até a Black Friday, na verdade, ela teve uma pegada negativa chamada Black Fraud. Por quê? Porque alguns lojistas usam de esperteza. Eles pegam ali até junho, começam em junho a aumentar os preços gradativamente, para que na Black Friday ele abaixe o preço e fique normal. E aí só quem está com uma lista organizada, acompanhando os preços, Neto, mensalmente, é que vai saber onde que está realmente a promoção, se realmente você está economizando. Então, essa é uma das medidas que a gente tem que tomar, viu, Neto? Para poder proteger o nosso orçamento e se dar bem na Black Friday. E fazendo até uma palhinha do Júlio, né? É o seguinte, a melhor economia é se você não comprar, né, Neto? Se não comprar, o desconto é maior. Bacana, pessoal, olha só, isso daqui, né, eu tenho um carinho muito grande, e às vezes é difícil da gente se ver pessoalmente, né, Rubão? Mas a gente sempre fica ativo aí pelas redes, e quero mandar um abraço mais especial, cara, lá pra sua terra, né? Nossa Porangatu. Porangatu, né? Porangatu é terra de oportunidade, viu, Neto? Eu sei que tem um amigo nosso consultor que vai ficar com ciúme, mas Porangatu também é terra de oportunidade. Maravilha, eu quero agradecer, Rubão, pela correria que você fez. Você estava ali em Goiânia, região metropolitana de Anápolis. E você veio rapidinho Esse povo de aqui Anápolis é chique, viu? para nos atender, cara. Um grande abraço para Adriane. Realmente leva aí um abração. Levo, sim. E vocês são bênção na minha vida, vocês sabem disso. Às vezes não tem oportunidade de falar, né? Porque é correria. Mas a Adriane e o Rubão são pessoas marcantes pra mim. Realmente são grandes amigos que eu tenho um grande carinho, tá, Rubão? E o que me destacou bastante, algo que eu sempre gosto de lembrar, foi uma vez que eu ia pra lá e você fez questão. Você, Neto, você tá indo em Porangatu, cara, então você vai dormir na minha casa. Vou fazer um churrasco pra você. Mas eu saí baratinho demais, Rubão. Como foi a história do churrasco aí? Pois é, gente, você não vai entender, não. Eu convidei o Neto, falei assim, rapaz, consultor, vou fazer a boa, né? Acho que foi uma das nossas primeiras interações ali. E eu falei assim, não, vou ajeitar aquela picanha do Lula, né, ô Zé? Vou ajeitar aquela picanha. Aí fui lá, mesmo, gente, picanha lá. E eu nem deixei o açougueiro cortar, não. Falei, manda a peça que eu quero cortar na frente do cara. Aí cortando e tal, fazendo aquele merchan todo, Zé. E coloquei lá uns franguinhos lá, uns franguinhos. Aí, de repente, o cara deixa a minha picanha de lado e vai só no frango. Falei, não, pelo amor de Deus, na próxima fazer estrogonofe. Ô, Aí Neto, você me quebra, né? se você me permite, deixa eu fazer um marketing aqui pra você, gratuito, porque você é um cara especial. Então vai lá. Neto entra na minha vida no início do ano, gente, dá só uma olhada nisso. Neto entra na minha vida no início do ano e... Foi nesse ano, não foi, Neto? Foi esse Foi ano. justamente, foi esse ano. Foi esse ano. Aí, nesse churrasco, ele me deixou extremamente triste. O cara me entristeceu. No final ali daquele churrasco bacana, daquele bate-papo legal, ele falou assim, Rubão, aí nós estamos conversando sobre finança e eu mostrei o aplicativo lá da Caixa, né? Você lembra disso? Lembro. Aí eu falei, Neto, dá só uma olhada nisso aqui. O Neto olhou e falou assim, cara, você poderia fazer isso, isso e isso. Aí a prestação da casa é um valor exorbitante. Ele falou assim, poderia pagar com R$200. Eu falei assim, você tá brincando. Aí naquele dia eu não dormi. Foi verdade. Aí fica a dica, depois que a gente teve as nossas reuniões, ele é o nosso consultor financeiro pessoal,
e você que tem essa oportunidade, você sabe que é fantástico. Neto, mudou. Eu quero agradecer publicamente. A sua intervenção nas nossas finanças foi muito bacana, trouxe um nível de consciência muito legal. É uma profissão, na verdade, que é muito já falada lá fora, né? Então, aqui no Brasil ainda está se popularizando. Eu acredito que todo mundo deveria fazer uma consultoria financeira pessoal para sua vida. Cara, a pessoa tem que ser aberta os olhos para poder gastar melhor o seu dinheiro e melhorar o seu orçamento. Obrigado, Neto. Rubão, que isso, eu que agradeço. E olha assim, Rubem, qual que é a diferença, né? Eu sempre falei para vocês e falo para muitas pessoas. A consultoria financeira, nós temos ali o passo, mas quem faz a diferença é vocês. E nós já falamos que um dia nós vamos ter a oportunidade de escrever um livro, contar detalhes sobre sobre esse processo, lágrimas, né? Hein, Neto? Lágrimas. Vamos contar sobre lágrimas, né? Aguenta, coração. É que, na verdade, você, ouvinte, que está nos ouvindo pela Rádio Imprensa e nos escutando aí pelo YouTube, pessoal, olha só, situação financeira, não adianta nada você contratar um consultor, você ficar assistindo aí porrada de vídeo no YouTube se você não tomar decisão. E o destaque que eu levo aí para a Adriane Pires e para o Rubem Lima foi que os caras foram ousados, tomaram a decisão de imediato. E com isso mudou e tem mudado a história e a situação financeira deles. E eu quero destacar muito a humildade da Adriane. Pessoal, vocês conhecem a Adriane? A mulher é demais. Vocês conhecem o Rubem? Meu Deus do céu, os caras é diferenciado. Sabe por quê? Porque uma coisa é dar consultoria para o empresário, outra coisa é dar consultoria para consultor. Meu amigo, esse pessoal aí é um pessoal de ouro, tá? E daqui a pouco eu quero voltar com você, Rubão, conversar um pouquinho mais e nós já vamos fazer o sorteio de 2 vouchers, Vale Pix, cada um no valor de R$50. E ainda, meu amigo, duzentão do Supermercado Pérola, ofertado pelo gerente geral de e-commerce e varejo, Gualberto. Daqui a pouco estamos on, Israel.